Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, eu sou o professor Misael Silva. É um prazer, uma alegria ter você aqui no nosso canal Examinar e Refletir. Seja bem-vindo. Nós hoje vamos ainda falar um pouco a respeito do próprio canal. Nós vamos fazer uma reflexão, levar a você o exame e a reflexão sobre a própria proposta do nosso canal. Se você acompanhou o nosso vídeo anterior, beleza, muito bom. Se não, procure lá ver. Lá nós falamos sobre alguns fundamentos, algumas questões norteadoras para as nossas abordagens daqui para diante nas nossas reflexões. Hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre qual é a nossa linha de ensino. Por que a gente está lançando fundamentos, colocando questões norteadoras, vai falar da linha de ensino, para que depois você possa observar a coerência ou não daquilo que nós estamos nos propondo a examinar e a refletir, e a maneira que nós vamos nos conduzir. Para que você tenha um contexto que vai justificar coisas que falaremos mais adiante. É certo que determinadas pessoas, com certeza, isso faz parte da dialética, da dialógica, do processo de liberdade de expressão das pessoas, vão questionar, vão querer argumentar, mas é sempre bom lembrar que antes de se lançar para certas reflexões, que primeiro o canal procurou deixar claro os seus fundamentos, procurou deixar claro sua linha norteadora, deixou claro a sua linha de ensino. Então, observe isso, respeite a sua opinião, respeite o seu pensamento diverso, mas nós escolhemos uma linha de ensino a ser seguida, ok? Volto a dizer, a sua verdade é a sua verdade e nós a respeitamos. E nós também defendemos aquilo que nós acreditamos como qualquer ser humano. E como é que nós defendemos isso? Como nós pretendemos construir as linhas de pensamento do examinar e refletir? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa linha de ensino? Bem, a nossa linha de ensino começa por algo que é fundamental para todo o contexto de exames e reflexões que faremos daqui por diante. Bem, a nossa linha de ensino começa com 3 perspectivas do plano divino para a humanidade. Nós dividimos essas 3 perspectivas em dimensão humana, o reino humano, dimensão espiritual, com condicionamento à dimensão humana, e a terceira perspectiva é a plenitude da dimensão espiritual. Reino de Cristo, sem condicionamentos da dimensão humana. Vou repetir. 3 perspectivas do plano de vida para a humanidade. Primeira perspectiva, dimensão humana. Segunda perspectiva, dimensão espiritual. Terceira perspectiva, plenitude da dimensão espiritual. É fundamental para o entendimento da linha, da condução pedagógica que nós vamos estabelecer daqui por diante, que você tenha em mente esse elemento condutor dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios, da nossa lógica, da nossa abordagem, da nossa argumentação. Bem, eu vou aproveitar, vou fazer uma ilustração, de forma que você possa ter uma percepção melhor do que são essas 3 perspectivas. E vou aproveitar para explicar o porquê a logo da Examinar e Refletir, do Examinar e Refletir é feito dessa forma. Vamos lá? Bem, o
salmista vai dizer o seguinte: os céus dos céus é do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Aqui nós temos a representação da dimensão do reino humano, circunscrito pela terra. Esse é o universo do reino humano, a dimensão humana. Nela, todo ser humano está inserido. Porém, não há existência da dimensão humana sem a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é que sustenta o universo, sustenta a terra, sustenta todas as leis da física, da biologia, da química, das ciências humanas, da filosofia, da psicologia. A dimensão espiritual. Paulo vai dizer que as coisas que são vistas são feitas por aquilo que é invisível, que não é visível aos olhos humanos. Porém, quando o homem peca lá no início, Deus diz para o homem: no dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E algumas pessoas, até mesmo na internet, às vezes ironizam, dizem que Deus mentiu, que Deus não falou a verdade porque o homem não morreu. Só que quando Deus nos traz a figura do Jardim do Éden, Deus está falando de uma convivência em harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão humana. Diz a Bíblia que ao entardecer, ao cair da tarde, Deus visitava o homem no jardim. Deus conversava com o homem diretamente. Mas quando o pecado entra pelo homem e pela mulher, diz a Bíblia que todos nós fomos feitos pecadores, por isso todos morrem, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. A destituição, a morte do homem, se dá para essa dimensão. Sem a intermediação dos sacrifícios no Velho Testamento e definitivamente sem a intermediação da cruz de Cristo, isso na fé evangélica. Você pode na sua religião ter um outro entendimento de percepção e acesso ao mundo espiritual, mas dentro da fé evangélica, da fé cristã, sem os sacrifícios no Velho Testamento, sem o sacrifício definitivo de Cristo na cruz, o homem deixa de ter acesso à dimensão espiritual. Mas, vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher. E Jesus Cristo, ao morrer na cruz, quando ele dá o brado da sua morte, da sua entrega, do seu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para quem não se lembra, a figura do tabernáculo, a figura do templo, você tem o pátio, você tem o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio é uma figura do nosso corpo. O lugar santo é a figura da nossa alma. O lugar santíssimo, o lugar do nosso espírito. Quando o homem, lá atrás, ele peca e é destituído da glória de Deus, ele está morto para aquela outra dimensão, para o mundo espiritual. E há uma separação. O seu espírito não tem mais ligação, não tem mais contato com Deus. Não há mais intimidade, não há mais um entrelaçamento, não há mais uma identificação plena do espírito do homem com o espírito de Deus. Por isso Deus diz: no dia que pecares, morrereis. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Deus estava falando da morte para o mundo espiritual. Mas quando vem Jesus faz com que o véu do templo se rasgue, ou seja, simbolizando que agora o meu espírito, o seu espírito pode de novo se reconectar ao mundo espiritual. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios que ele nos ressuscitou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Paulo não está falando apenas numa linha escatológica. Quando você ora o Pai Nosso, você diz: Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, de Cristo, se estabelece em nós. Ou seja, o homem agora transcende do mundo natural, do reino humano, e passa a conviver também no mundo espiritual.
Só que quando o homem está nessa perspectiva de dimensão espiritual e, ao mesmo tempo, dimensão humana, ele tem condicionamentos, ele tem limitações. Jesus diz, vigiai e orai. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, você está sujeito, condicionado à dimensão humana. Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero, este não faço, o mal que não quero, este faço. São as limitações que temos, que carregamos, uma vez que temos que, ao mesmo tempo, estar assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, mas, ao mesmo tempo, fazer parte da dimensão humana e das limitações inerentes a essa dimensão. E Cristo, inclusive, orou ao Pai, não peço que os tire do mundo. Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo. Mas aí, o projeto de Cristo, ele inclui que há algo além da convivência da dimensão espiritual com a dimensão humana. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não temos uma expectativa apenas nessa dimensão, ainda que possamos usufruir da presença do Espírito Santo hoje, da dimensão espiritual. Existe uma plenitude maior a ser alcançada. Jesus disse, aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me também com meu Pai no seu trono. João vai dizer, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós temos uma expectativa de estarmos um dia transcendendo a nossa dimensão plena, espiritual, onde diz a Bíblia que secará todas as lágrimas, não haverá dor, não haverá maldição. Existe um céu que nos aguarda e que muitos deixaram de aguardar por causa do discurso hoje enfatizado em muitas igrejas evangélicas. Voltando, recapitulando. Os céus dos céus é do Senhor. A terra, ele entregou aos homens. Mas vindo Cristo, na cruz, ele restaurou a relação e deu ao homem a possibilidade, ainda na dimensão humana, de poder também acessar a dimensão espiritual. Mas mais do que isso, Jesus veio nos trazer a expectativa de nós um dia estarmos com ele para sempre, numa dimensão espiritual plena, onde o seu reinado será pleno e não haverá condicionamento da nossa dimensão humana. Guarde isso. Essas são as 3 perspectivas que serão norteadoras para a nossa linha de ensino. Segunda coisa, segundo elemento da nossa linha de ensino, a igreja como corpo de Cristo. Veja, com letra maiúscula. A igreja, com letra minúscula, como instituição eclesiástica que pretende representar a igreja e inserir-se nela. Nós temos diversidades de igrejas evangélicas, diversidade de denominações, como nunca nós temos tantas novas denominações. A cada dia que surgem, cada dia que passa, surgem novas denominações. Quando eu era criança, não faz muito tempo, só 50 anos, 51 anos vividos, a gente tinha a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Congregacional. Hoje você tem uma infinidade de igrejas evangélicas. A gente vai estar caracterizando essas igrejas como instituições eclesiásticas que pretendem representar a igreja e inserir-se nela. Mas existe uma igreja, corpo de Cristo, que pode estar sendo de fato representada ou não por essas instituições eclesiásticas. Mas Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o fato de você, de repente, se você observa que alguma instituição eclesiástica que pretende representar a igreja de Cristo está fracassando, esta não é a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo permanece pura, imaculada, conservada por Cristo Jesus. E ela pode estar, na verdade, representada na individualidade de muitos que estão em diversas instituições. E a união dessas diferentes pessoas, na sua sinceridade, no seu coração, estão de fato sendo representantes da Igreja de Cristo na Terra. Por isso, aquela minha reflexão, por que o professor Misael ainda insiste com as instituições eclesiásticas, já que o seu discurso vai na contramão da filosofia e da prática que está aí? Terceira linha que a gente precisa entender de cunho pedagógico no nosso ensino é a diferenciação entre a missão da Igreja de Jesus Cristo e o assistencialismo socioemocional. A missão da Igreja de Cristo é também o assistencialismo socioemocional. A missão da Igreja de Jesus Cristo anula o assistencialismo socioemocional. A Igreja de Cristo, na sua missão, deve dar ênfase ao assistencialismo socioemocional. O assistencialismo socioemocional é o que deve predominar no discurso da Igreja de Cristo. Nós vamos seguir por essa linha de raciocínio, de pensamento. Quarto, o PPP, que eu chamei aqui, entre aspas, pegando aí o meu universo profissional, educacional, o projeto político-pedagógico da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja possui um projeto político-pedagógico? Possui. Examine Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, você vai ver o projeto pedagógico escrito por Paulo para a Igreja. Então, nós vamos levar em consideração na nossa análise esse projeto pedagógico. Será que nós estamos seguindo esse projeto pedagógico? Será que nós estamos dando atenção a esse projeto pedagógico? Será que as nossas ações, as alternativas adotadas por nós, respeitam esse projeto político-pedagógico para a Igreja de Cristo? Então, a nossa linha de ensino vai seguir uma visão de igreja como corpo de Cristo, uma igreja como instituição eclesiástica que pretende representar. A nossa linha de ensino vai confrontar a ideia de missão da igreja com o assistencialismo socioemocional. A nossa linha de ensino vai se prender ao PPP, ao projeto político-pedagógico da Igreja de Jesus Cristo, vai nortear nossos ensinos. E outra coisa que norteará a nossa linha de ensino é a perspectiva do Velho Testamento frente ao Novo Testamento. Qual é a linha? Qual é a percepção? Qual é o propósito? Qual é o foco a partir do Velho Testamento hoje para nós e passando por uma leitura em que Cristo seja a peneira principal? Qual a perspectiva do Velho Testamento frente ao Novo Testamento? O que representa para a igreja hoje o Velho Testamento? O que representa para a igreja o Novo Testamento frente ao Velho Testamento? O que deve receber ênfase da igreja, o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Então nós vamos trabalhar na nossa linha de ensino com essa perspectiva, fazendo essa conjugação, fazendo até mesmo em alguns momentos uma confrontação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O fato é que os dois têm o seu propósito, porque os dois foram preservados por Deus e estão inseridos na Bíblia. Mas a questão é, o que deve ser priorizado? A questão é, passando por Cristo, qual a leitura que se faz, seja do Novo, seja do Velho Testamento. Então, aí está um pouco da linha de ensino. É importante que você guarde bem esses primeiros vídeos que nós estamos fazendo, que é um exame e uma reflexão sobre a própria proposta do canal, para que lá na frente você possa entender muito bem, né, a nossa condução pedagógica, a nossa proposta de exame e reflexão. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e deixe o seu like. Muito obrigado. Aqui se despede com gratidão no coração o professor Misael Silva, o canal Examinar e Refletir.